litúrgico preparado, com o altar devidamente paramentado, velas acesas. Sob um cântico de acolhida, os fiéis se colocam reverentemente em pé para a entrada do reverendo, que vai oficiar o culto divino. Há 70 anos, esta cena se repete na Congregação Trindade de Piabiru. A fidelidade de Deus sustentou o trabalho dessa igreja desde os tempos da colonização do norte do Paraná, posto que Piabiru foi uma das primeiras cidades da Concam, onde os luteranos se organizaram em congregação e receberam pastores residentes que ministraram culto na cidade, bem como também iniciaram atendimento a outros municípios da região que registravam presença luterana. Eu nasci em Foz do Iguaçu, saímos de lá ainda criança, bebê, e foi na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, e aí como meus pais eram estrangeiros, tivemos que sair das 3 fronteiras, né, e aí viemos para Campo Mourão. A partir dali a gente não tinha igreja, não tinha todos os filhos, tudo sem batizar. Aí meu pai encontrou o padre Aloísio Jacó, ele batizou do 3º filho para baixo, todos na igreja católica, mesmo admitindo que meu pai não seguisse a igreja católica. No município de Piabiru, as celebrações ocorrem oficialmente desde 28 de dezembro de 1952, ainda que a presença de luteranos no município seja bem anterior a esta data. É importante lembrar que 1952 também é o ano em que Piabiru é elevado à categoria de município. Desta maneira, podemos afirmar que a Congregação Trindade, através da vida de seus membros, contribuiu ativamente com a formação da identidade piabiruense desde o seu nascimento. Porque quando nós chegamos aqui, foi em 1950. Aí não tinha pastor, não tinha igreja, não tinha nada. Aí nós ficamos, eu não sei agora, eu não lembro de certas coisas mas eu acho que ficou uns 2 anos, mais de 2 anos, sem ter pastor. Aí, de repente, surgiu, não sei agora como que foi que surgiu, o pastor Alberto Schell de Mandaguari, ele que começou a dar os primeiros cultos aqui em Piabiru, mas em casas particulares. Estabelecimento comercial cujo espaço foi cedido pelo Sr. Sadi Freitag, foi o local onde os cristãos luteranos de Piabiru celebraram os primeiros cultos. Tais cultos eram dirigidos pelo reverendo Elbert Schelp, vindo da cidade de Mandaguari. Seguindo a orientação do Dr. Martinho Lutero, fiel defensor da educação, a congregação recém-nascida em Piabiru também se preocupou com a educação de seus filhos e crianças da sociedade em geral. Por isso, foi chamado o professor sinodal Valdomiro Ruff para organizar as atividades da escola e foi construído em madeira no terreno atual. Já no ano de 1953, a primeira capela-escola, ou seja, servia para a educação das crianças durante a semana e aos fins de semana o espaço servia para a reunião de culto e celebrações das atividades religiosas.
No ano de 1953, a Congregação Trindade de Piabiru já recebeu o seu primeiro pastor residente, pastor Arno Schelp. E no início dos anos 60, a Capela Escola de Madeira deu lugar ao espaço de alvenaria, que, cumprindo os mesmos objetivos, serviu de espaço para aulas durante a semana e culto aos finais de semana. Segundo ano. E aí tinha um quadro negro dividido no meio. As tarefas do primeiro ano, as tarefas do segundo ano. Aí tinha os bancos da igreja, né? E lá, naquele canto de lá, eram as terceiro e quarto ano. Né? Aquelas carteiras, exatamente outro quadro que era dividido no meio. Né? Então, assim, era um professor só, uma escola isolada. Então, ele passava as matérias para cada turma e depois ia vendo para cada aluno. Né? Então, foi o último ano desse nosso aqui. Aí depois, quando fechou, a gente foi para outras escolas. Né? Em 64 eu cheguei aqui em Piabiru. No tempo a gente fazia o curso de pedagogia lá no Seminário Concórdia e eu fui chamado para atuar nessa escola. Quando eu cheguei aqui, a paróquia nossa era formada de várias congregações, onde hoje existem 2 paróquias, Juranda e Piabiru, o Evangélica Luterana Trindade aqui de Piabiru, que era a sede, ela era muito grande. Bom, sendo assim, eu como professor paroquial, eu fazia aqui cultos de leitura, eu procurava acompanhar as músicas do culto, né, do inário, do antigo. Em virtude das mudanças, das diretrizes educacionais e outros fatores sociais na vida dos membros, as atividades da escola foram encerradas no ano de 1973. A vinculação desta comunidade religiosa com o pensamento educacional do Dr. Martinho Lutero continuou mesmo após o encerramento das atividades da escola luterana. A Congregação Luterana Trindade sempre olhou para a educação cristã continuada com muito zelo. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Conforme o salmista convida, a música é uma expressão de adoração e louvor que faz parte da glorificação ao nome de Deus. Lutero era um apreciador de todas as expressões artísticas que pudessem exaltar a Deus e assim usava a música como um importante instrumento para divulgar a santa palavra de Deus. Por isso, o luteranismo em todo o mundo é dotado de uma rica herança musical. Não foi e não é diferente com a Congregação Evangélica Luterana Trindade aqui em Piabiru. Tanto nas atividades da escola quanto nas celebrações culticas, as artes, com mais intensidade a música, foram amplamente incentivados na vida da congregação. Ao longo de nossa história, já houve várias formações de grupos corais que fizeram importantes apresentações no intuito de levar a palavra de Deus, tanto na própria congregação quanto fora dela. Também ainda resiste ao tempo, no acervo da comunidade, um antigo harmônio que foi utilizado por mais de 3 décadas, até que fosse substituído por instrumentos eletrônicos. Agora, o louvor é dirigido por jovens que, com dedicação, buscam proclamar a palavra de Deus, usando os seus dons a serviço do reino do Salvador. Este trabalho com os jovens iniciou há cerca de 30 anos atrás.
e tem dado muitos frutos na produção musical, poesias, danças e teatros. Então, eu lembro que eu comecei a tocar na igreja com 13, 14 anos. E até então só tinha o harmônio, né? E minha mãe tocava de vez em quando, né? Ela tocava às vezes, né, para acompanhar um culto ou outro, ela tocava aquele harmônio ainda. E eu também ajudava minha mãe, eu tocava junto com ela na escola bíblica. E lá eu encontrei algumas crianças que tinham um talento, né? A Laís e a Dani, lembra da Laís? Então, eu sempre lembro assim que na minha infância era só a Graziele que tocava teclado na igreja. E daí, conforme eu fui crescendo um pouquinho, a Grazi começou a chamar eu e a Dani para ensaiar durante a escolinha dominical mesmo. Ela chamava a gente lá um momentinho para ensaiar algumas músicas para cantar durante a Santa Ceia ou então no início dos cultos. O primeiro grupo, né, era você, né, a Dani, o Luiz Otávio e o William. Né? Então eles também, aí eu trouxe um atabaque, um meia-lua, né, para eles ajudarem na percussão. E aí você lembra quantos anos você tinha quando você começou? Eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos. Foi a mesma idade das meninas, né, quando começaram. Daí às vezes ela chamava eu, minhas primas e meu irmão para tocar em algum culto. Aí a gente ensaiava alguma musiquinha, daí eu cantava, às vezes tocava flauta. E aí depois eu comecei a fazer aula de teclado com a Laís. E aí ela me chamou para participar. A natural preocupação da igreja com a educação infantil e o crescimento destes na fé cristã faz com que, mesmo após o término das atividades da escola, a congregação sempre mantivesse atividades de escola dominical. Estiveram à frente deste trabalho mulheres que se capacitaram no conhecimento bíblico e didático para transmitir para as nossas crianças a palavra de Deus através de lições bíblicas, atividades lúdicas e músicas, provocando assim o crescimento da fé e virtudes cristãs na vida de muitas crianças. Vamos falar então das crianças. Esse também é um departamento dentro da congregação e ele é assim a parte fundamental dentro da igreja, né? O ensino das crianças desde a sua meninice, desde a sua infância, né? Então nós podemos falar do Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando velho é como se desviará dele, né? Então essa é assim a parte que a gente deve levar em conta, né? Esse é um trabalho muito, muito gratificante. Assim, ver o sorriso deles, cantar com eles, perguntar para eles assim, como foi o teu dia? Como foi hoje? O que você fez? Como está sendo o final de semana? E daí começa todo mundo a falar à vez e daí é muito legal escutar as histórias deles, né? Mais do que a nós sempre falar para eles as histórias bíblicas, isso é mais importante ver o retorno deles. E eu não posso deixar também fora que as servas sempre foram um grande apoio, né? A gente teve muito apoio das servas, sempre na compra do material para a escola bíblica e nos eventos, nas atividades quando eram feitas, né? Então as servas sempre estavam do lado. Então eu tenho uma grata recordação disso, né? Então sempre a gente teve apoio do departamento feminino para esse trabalho também, né? A Juventude Evangélica Luterana de Piabiru, sob o lema Forte em Santa União, durante 7 décadas, em cada geração de jovens, participou ativamente dentro e fora da igreja, levando Cristo para todos, com entusiasmo, dinamismo e dedicação. Seguindo o movimento natural da igreja, o trabalho com os jovens é uma continuação da educação cristã que se inicia na escola dominical, passa pela confirmação e na juventude acontece uma ênfase na comunhão cristã e no crescimento para o conhecimento bíblico. Normalmente nós tínhamos reunião no domingo à tarde e depois da reunião esporte, porque tinha aquela quadra imensa, era vôlei, futebol, tênis, o ping-pong, a gente jogava muito ping-pong. E durante a semana os jovens iam também na igreja se reunir para praticar esportes,
não lembro se tinha reunião também. E o engraçado é que depois nós jovens saímos, íamos para a praça aqui de Pebiru, no centro, e aí depois nós começávamos a levar para casa todos os jovens a pé. A gente rodeava a cidade e os últimos a chegar em casa éramos eu e os estados que moravam aqui vizinho também. Então nós entregávamos todos os jovens a pé em casa. Então a gente se reunia na igreja, brincava, jogava, tinha brincadeira de roda também. E depois eu passei na praça até meia-noite, meia-noite e meia. Ao longo de 70 anos, cada geração participou ativamente dentro e fora desta congregação através de reuniões, encontros locais, encontros e congressos paroquiais, distritais, regionais e nacionais. Também na década de 70, nós participávamos muito dos congressos de jovens, né? Lembro que tinha disputas de vôlei, flips, ping-pong, e nós tínhamos a participação aí de Mandaguari, de Maringá, de Mamburê, de Piabiru, enfim, era assim um grande número de jovens que participavam. Sempre acontecia no período do carnaval, né, os eventos, os congressos, e realmente era uma forma de manter os jovens luteranos unidos e permanecendo, né, na fé cristã aí da Igreja Luterana. Né? O ping-pong era um esporte que tinha o momento do campeonato, mas qualquer folguinha que tivesse, a mesa estava sempre perto do pessoal, tinha gente lá brincando e jogando. Então era uma coisa assim que fazia parte da vida, da rotina de todo mundo. Se perdeu. Na década de 70 também, nós tínhamos aqui a juventude nossa e tinha também na Igreja Católica o JACEP, Juventude Amiga Cristã de Piabiru. Então lá também se reuniam vários jovens da Igreja Católica e havia assim um entrelaçamento entre as duas juventudes. Tinham vezes que eles vinham aqui participar e mesma coisa, de repente nós daqui íamos participar lá. Quando eu me casei, porque nós nos casamos no início dos anos 80, já não tinha essa frequência dos jovens, né? E eu encontrava assim muita gente da Igreja Católica que participou da juventude da Católica e que vinha, porque daí eles também vinham aqui participar da Luterana. E muita gente me falava, nossa, como era gostoso, como o ambiente lá era bom, a gente brincava com os jovens da Luterana, nós participávamos dos jogos, a gente fazia campeonato, que saudade desse tempo. Aquele teatro ficou muito legal. No congresso. A gente só não ganhou porque a gente não colocou uma... as pessoas não identificaram a mensagem, eu acho que a gente... Participaram aquelas suas amigas, a Rafa, a Sabrina. A Sabrina, eu lembro, né? Nossa, foi bom que teatro. Mas qual que é o pipoca era pipoca. Era pipoca. O Juan ficou com o apelido de pipoca por causa do Santos. Foi. Ele vendia pipoca no teatro. Era pra ser mais um teatro cômico. Era um teatro cômico. Mas a gente não chegou a colocar uma ideia... Uma mensagem. Uma mensagem nele. Aí, tipo, as pessoas não... Não, era um teatro cômico, sim. Então, mas ele daria pra colocar aquele assim, os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Daria muito bem pra aquele teatro. Mas a gente não pensou nisso, né? Foi. Não, a gente apresentou ele lá em Ponta Grossa. Também. Nossa, a gente levou aquele monte de coisa naquele ônibus caindo na cabeça da gente, assim. Uma cruz pesada. Aquela montanha, gente. Montanha. Fizemos uma montanha. Assim. Era o pipoca, né? Foi a montanha. E é engraçado que ele era baixinho, né? Era baixinho. Podia ter pego Marcos, né? Pra ser montanha, que era bem alto. Não, foi o pipoca, baixinho. Mas foi muito legal. As servas, com os seus dons e talentos, levaram Cristo para todos e sempre mantiveram acesa a chama de seu lema, buscando com empenho participar, acompanhando os seus maridos e guiando seus filhos no trabalho da igreja,
servindo à comunhão em suas demandas internas, realizando o trabalho social dentro e fora da igreja, bem como reunindo-se em encontros, congressos dentro e fora do município e enviando representantes para congressos distritais, regionais, nacionais, levando assim o lema do nosso estandarte: a nossa suficiência vem de Deus. O que é o departamento, né? O que é um departamento de servas? É uma organização auxiliar dentro da igreja. Então, que é formado por mulheres e moças, né? Que dispõem a servir ao Senhor com alegria. E o objetivo primordial desse trabalho é o desenvolvimento espiritual, que é adquirido através do ensino, né? E adquirido, né? E para colocar em prática o estudo da Palavra de Deus. Meu nome é Maria Lúcia, eu sou presidente do Departamento de Servas de Piabiru. O nosso departamento tem como ajudar a congregação em si e ajudar a levar Cristo para todos, né? A gente auxilia na igreja, né, com construção da igreja, né, que agora vamos inaugurar o nosso templo novo. Eu acredito que a gente tem ajudado a levar, né, a palavra de Deus, a testemunhar, né, com as nossas ações, com os nossos compromissos. Ajudamos quando também algumas entidades, né, que a gente presta ajuda, assim como a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que é muito importante na nossa cidade. Colaboração também com a Santa Casa de Campo Mourão e também com as demais entidades aqui de Piabiru. E aí? Então, eu também gostaria de deixar a palavra de incentivo, né, para a atual geração, né, e as gerações futuras, né, para que esse trabalho prossiga, né, e tudo seja feito com dedicação, muito amor, né, para a honra e glória de Deus e a bênção de Deus sobre todos. Os leigos da igreja sempre têm atuado como um braço forte, pois desde a sua fundação buscam auxiliar os projetos paroquiais, apoiando e provendo o trabalho da igreja através das bênçãos que recebem de Deus. Destacamos o grande esforço dos leigos em auxílios com construções, tais como a segunda casa pastoral, oferta para o trabalho da missão em Cianorte, reforma da casa pastoral em Piabiru e o importante apoio para a construção do novo templo em Piabiru. Além disso, destaca-se a ação de leigos que sempre estão auxiliando as seminaristas e demais necessidades da igreja. Em 2018, é iniciado em Piabiru o projeto Escoteiros. Atualmente, a unidade de escoteiros Bem-te-vi é filiada e é também fundadora da Associação Nacional de Escoteiros Luteranos do Brasil. Em Piabiru, o trabalho é coordenado pelo chefe escoteiro Paulo Henrique Mantovani. O ideal escoteiro é estimular o aprendizado através da prática, tendo como princípio o amor a Deus, amor à pátria e amor ao próximo. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o chefe Paulo, responsável pelos escoteiros aqui de Piabiru, né? E mais específico, os escoteiros luteranos, né? Leva esse nome porque a gente usa o pátio e usa também, né, a razão social para poder ter uma diretoria, né? Então, como se diz assim, a gente trabalha, né, de forma lúdica com essas crianças, né, com jovens, né, que tem o ramo lobinho, que são os pequenos, né, de 6 a 12 anos, e tem o ramo que é o escoteiros de 12 anos a 18 anos, e depois os rovers, né, que são um pós-escoteiros aí. Como princípio de amor ao próximo e seguindo a orientação bíblica,
os cristãos luteranos sempre deixaram um legado de ação social, tanto na sua vida particular, quanto na sua vida comunitária. Doutor. O pastor teve que intervir junto ao médico. O pastor teve que conversar com o médico para atender bem a sua esposa. Ele foi lá e falou com ele, porque disse que ele é igual a SUS, certo? Porque ele tinha que atender, quem não pudesse não ter essa dinheiro, ele tinha que atender também, né? Sim, e ele não quis me atender. E o pastor falou alto com ele lá, por que ele tinha prometido. Temos vários membros da congregação que estão atuando em associações e entidades sociais com o objetivo de prestar serviços a comunidades de Piabiru, tais como o Lions Club e a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Além disso, a congregação arrecada regularmente doação de cestas básicas e produtos de higiene para serem entregues a famílias carentes e instituições filantrópicas como orfanatos, asilos, hospitais e internatos. Outrora, muito tempo, nossa terra consagrou obreiros enviados, servidores teus leais, combateram bom combate, os homens Cristo proclamar. Fiéis permaneceram e hoje vamos celebrar. O ano de 2022 é tempo de agradecer pelas bênçãos derramadas e também é momento de pedir a Deus que continue abençoando o trabalho desenvolvido pelas igrejas mundo afora. Durante 7 décadas, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação Trindade, aqui em Piabiru, tem se empenhado para divulgar o Evangelho, atender o desenvolvimento espiritual de seus membros e também da comunidade em Piabiru. Neste espírito de gratidão, relembramos a história e olhamos com alegria e esperança para as novas gerações que dão sequência ao legado da Igreja. Sob as bênçãos que o Senhor Deus fielmente há de nos prover, queremos continuar firmes na intenção de divulgar e levar Cristo para todos. O Evangelho de Cristo foi e está sendo e continuará sendo anunciado. E para isso, cada um de nós, membros desta congregação, humildemente nos queremos colocar como instrumento nas mãos de Deus, com a intenção de não medir esforços para anunciar e levar o Evangelho de Jesus para as pessoas. Abençoe a nossa Elbe, ó Senhor. Amém. E hoje alegres te exaltamos, coisas belas fez por nós. As gerações futuras rendam glórias ao Senhor. A